Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e você está acompanhando esse podcast que é uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Eu te convido a seguir o nosso podcast, a avaliar. E se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários, tá certo? Eu espero muito que esse episódio faça sentido e companhia para você que nos acompanha do trânsito, da academia, de casa, de onde você estiver, tá certo? E claro, se fizer sentido, compartilhe com as outras pessoas, com aquelas pessoas que você gosta, porque pode ser que faça sentido na vida delas também. No episódio de hoje, a nossa convidada vai compartilhar com você, que nos acompanha, bons hábitos que vão te ajudar a melhorar a sua visão e prevenir doenças. Gente, as doenças oftalmológicas, elas podem ter diversas causas, podendo ser genéticas e até causas relacionadas aos nossos hábitos de vida. E é importante falar que alguns problemas de visão, em casos mais graves, podem até levar à cegueira, viu? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 300 milhões de pessoas no mundo têm problemas de vista e a maioria dos casos poderia ser evitada ou tem tratamento. Quais são essas doenças? Quais hábitos podem nos ajudar a melhorar a saúde dos nossos olhos e a nossa visão? Nós vamos aprender hoje com a nossa convidada, a doutora Daniela Limonge, ela que é oftalmologista, especialista em retina. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Doutora, conta um pouquinho pra gente de você, para quem está nos acompanhando, um pouquinho da sua atuação. Hoje você é médica no Sesc, né? Sou médica no Sesc, oftalmologista, minha subespecialidade é retina e vítreo e a gente acompanha os pacientes, né? A gente costuma brincar lá que desde o nascimento até a terceira idade, então todos os pacientes são acompanhados pela gente. Bacana. E me conta uma coisa, as pessoas normalmente elas procuram um oftalmologista para prevenir a doença ou quando a doença já está instalada? Qual que é a realidade aí dos pacientes? Infelizmente, nossa realidade não é essa, né? Não temos o hábito de procurar o oftalmologista de maneira rotineira, de ter uma atenção preventiva, né, com os olhos. Então, quando os pacientes nos procuram, eles já têm alguma doença instalada. Não deveria, né? O ideal seria a prevenção. Qual é o tempo ideal para se buscar um oftalmologista? É uma vez ao ano, 6 em 6 meses? Como que é? Desde o nascimento, uma vez ao ano. E a gente está falando de problemas de visão, problemas nos olhos. E quais os sinais que o pessoal que está nos ouvindo pode ligar o sinal de alerta de que tem alguma coisa errada com a minha visão? Os principais sintomas, sinais que eles vão reparar são os olhos vermelhos, a vista cansada. Então, os pacientes acima de 40 anos já têm a dificuldade para a leitura, né? Tem que esticar o braço, uma secreção ocular, a visão, um lacrimejamento excessivo que atrapalha nesta visão, dores de cabeça frequentes, às vezes visão duplicada, que é a diplopia, o estrabismo, que é o olhinho torto. Todos esses são sinais que necessitam de uma avaliação oftalmológica. E o ideal é que procure logo também, não fique esperando muito tempo, né? Quanto mais cedo chegar para nós, a gente consegue ter esse tratamento, um diagnóstico mais precoce e intervir de maneira correta. E hoje em dia, assim, quais doenças que estão mais comuns quando se fala em visão? Os erros refrativos são os mais comuns. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é esta vista cansada. E aí, dentre as doenças, glaucoma, catarata, conjuntivite, doença macular relacionada à idade, que é uma doença genética, retinopatia diabética relacionada a diabetes, que são doenças graves que também necessitam de acompanhamento contínuo. E tem algum fator de risco que a gente poderia falar... evitar, na verdade, né? Entender esses fatores de risco para poder acompanhar desde cedo ou para poder evitar algumas coisas na nossa vida? Com certeza. Os fatores de riscos mais importantes, vamos listar não por ordem de importância, mas são as doenças familiares, né? Então, história familiar positiva, principalmente o glaucoma, a doença macular relacionada à idade,
o ceratocone, que está cada vez mais frequente, e a miopia. O que é o ceratocone? Ceratocone é uma alteração corneana, onde a nossa córnea, que deveria ser regular, ela vai ser irregular. Então, na hora que os raios de luz passam pela córnea para um ponto único para formar a imagem, por ser irregular, esse foco da imagem vai ser de maneira ineficaz, não vai ser em um ponto único, então ela vai ficar embaçada. Então é um paciente que vai apresentar alto grau de astigmatismo, mas com uma visão ruim. Não é igual um outro paciente que só tem astigmatismo, a gente corrige com óculos e a visão fica boa. Infelizmente, o ceratocone é uma doença que a gente tem que acompanhar de pertinho, tem alguns tratamentos, mas muitas vezes esses pacientes chegam tardiamente, e aí a gente não consegue restabelecer a visão tanto quanto a gente gostaria. E alguns problemas, se não cuidados, eles de fato podem levar à cegueira? Pode. Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, é a nossa primeira causa. Catarata é a primeira causa de cegueira reversível, mas muitos pacientes ainda não têm um acesso eficaz, né, terciário da saúde na oftalmologia, e chega já num período que a gente não tem mais indicação de cirurgia. E falando nisso, eu quero te contar que há mais de 70 anos o SESC atua em prol do setor do comércio de bens, serviços e turismo, mas sempre fomos além, viu? Dentro do nosso compromisso com o desenvolvimento social, direcionamos parte dos nossos recursos para o público de baixa renda. Por meio do PCG, Programa de Comprometimento e Gratuidade, o SESC promove ações socioeducativas, esportivas e de educação básica continuadas com valores reduzidos ou totalmente gratuitas que atendem a pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. Conheça todas as ações do PCG em Goiás por meio do nosso site sescgo.com.br ou também pelas nossas redes sociais oficiais. E me fala uma coisa, existem doenças hoje que você percebe que não existiam anos atrás e que estão aparecendo com mais frequência que antes não existia? Porque a gente sabe que em diversas áreas da medicina, até da própria psicologia, né, quando se fala de saúde mental, tem coisas que hoje existem que antes não eram tão faladas, não eram tão vistas. No caso da oftalmologia, também é assim ou não? Eu não falaria que não existia. Não é que não existiam. A gente só não tinha o diagnóstico e tratamento precoce, os pacientes não chegavam a tempo de serem tratados e agora tem uma maior frequência devido à mudança de hábitos de vida, né? Principalmente com a evolução da tecnologia, essa inserção diária, né? Na verdade, de minuto a minuto a gente está com o celular na mão, verificando uma mensagem, respondendo um e-mail. Então, essa evolução da tecnologia introduzida nos nossos hábitos de vida faz com que a frequência de pacientes míope, principalmente pacientes jovens, tem crescido. Então, o que a gente vê é um aumento da frequência, mas não que seja uma doença nova. Então, a miopia é uma doença que está tendo mais incidência, vamos dizer assim, por conta do maior tempo de exposição às telas? A gente poderia afirmar isso? Isto já é sabido, a gente pode afirmar sim. E tecnologia, né, internet, redes sociais, eu falo muito assim que é um mundo sem volta, né? É algo que não tem volta. E talvez a melhor solução seja a gente buscar estratégias para equilibrar. E eu imagino que quando se pensa em saúde da visão, assim como quando a gente fala de saúde mental também, o equilíbrio também é o ideal. No caso dos cuidados com a nossa visão, sendo impossível deixar de usar telas, ter acesso à internet, qual que é a melhor forma de cuidar dos olhos diante dessa exposição tão exacerbada que existe hoje? Já falou um pouquinho aí que é impossível, né? No mundo de hoje a gente está muito conectado um ao outro pela tecnologia, pela internet, então é inviável a gente hoje falar para uma pessoa, olha, fique sem seu celular, fique sem um computador, então a gente tem que se adaptar. E aí o que a gente falaria como indicações, alguns hábitos que poderiam serem assim, para serem mudados, o tempo de exposição às telas, né? Então, muitas vezes o paciente fala, não, mas eu trabalho 12 horas exposto ao computador e eu só digito. Tudo bem, você vai ficar as 12 horas no seu trabalho, mas a cada 40 minutos você vai fazer uma pausa
e se distrair no sentido da visão para perto. Então, não é simplesmente, não, parei aqui de digitar e vou pegar meu celular. Não, você está usando a visão para perto novamente. Então, é isso que é o prejudicial. Então, você parou, fez esse break, vai lá, vai ao banheiro, vai tomar uma água, que aí você vai relaxar a musculatura que faz esse foco para perto, descansar, 5 minutinhos, não precisa mais que isso, retorna. Então, a cada 40, 60 minutos, fazer essa pausa. Isso é bom, inclusive, para as outras partes do corpo também, né? Com toda certeza. Para a coluna, para as pernas, para a circulação. Com certeza. É mais um sinal de que a nossa saúde é integral, né? A gente, como se diz, dá essa pausa aí pro olhar, mas acaba que beneficia o corpo como um todo, né? Sim, eu falo, o organismo, o nosso corpo é como se fosse uma máquina. E aí cada pedacinho faz parte da engrenagem. Se você não arruma daqui, dali já vai começar a apresentar um outro probleminha, aí você arruma de cá e esquece do outro lado. Então, é algo complexo e que todas as engrenagens estão interligadas. Então, você precisa fazer com que ela funcione da melhor maneira, né? É isso aí. E aí, tá curtindo o nosso episódio de hoje? Eu tô aprendendo muito e tenho certeza de que você também. Por isso eu te convido a seguir o nosso podcast, a avaliar. Sua avaliação é muito importante para nós. E se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, aproveita para se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo e, claro, deixar o seu comentário e interagir com a gente, tá certo? E claro, né, gente, aproveita para compartilhar esse episódio com aquela pessoa, que não sai do celular, que não sai da frente do computador, para aquelas pessoas que querem melhorar os seus hábitos e fica com a gente, continua com a gente aqui até o final, porque você vai aprender muitas estratégias para cuidar melhor da sua visão. Doutora, outro fator que pode afetar a visão da gente é a questão dos raios UV, né? A gente vive num mundo de muitas mudanças climáticas, isso é um assunto, inclusive, que vive em alta, né? E dizem os especialistas em meio ambiente que a temperatura está esquentando aí cada vez mais a cada ano. E, de fato, essa exposição, ela é prejudicial para a nossa visão? E como é algo inevitável também, assim como as telas que a gente disse, como que a gente pode cuidar melhor dos nossos olhos em relação a essa exposição? Seria só usar um óculos de sol e tá bom? Não seria só usar os óculos de sol. Os raios, né, na faixa da ultravioleta, elas são danosas, sim, aos olhos. E aí, podendo até causar, né, inflamações a outras estruturas oculares, como a conjuntiva, como a córnea, além de precipitar e influenciar no desenvolvimento de doenças até mais precoces, por exemplo, a catarata. Todos nós teremos catarata, faz parte do envelhecimento, é uma opacidade do cristalino, mas pacientes que ficam muito expostos ao sol durante anos, a gente vê que essa catarata vai aparecer de maneira precoce, então era para surgir ali depois de 60, 65 anos, às vezes pacientes com 50 anos já precisam ser submetidos à cirurgia. Então a gente vê que é prejudicial e que poderia ser evitado com o uso de um óculos, né, com proteção ante esses raios ultravioletas de maneira correta, né, não é aquele óculos que você compra sem saber se tem um filtro ou não. Então não precisa ser, tem que ser um óculos de marca? Não, um óculos que fique bom no seu rosto e que tenha proteção. O uso, né, de chapéus, bonés para quem trabalha exposto muito tempo ao sol, além da gente já fazer essa proteção, também pensando em câncer de pele, né, e também lembrar, principalmente crianças que gostam de brincar e falar, quem fica mais tempo olhando para o sol, isso é muito prejudicial, né? Então, entra uma maior quantidade de raios, uma incidência muito grande, podendo prejudicar até as células retinianas. Ou seja, realmente é um problema e pode ser, de certa forma, prevenido, né? Vamos dizer, nem evitado, mas prevenido, né? Pode sim. Bacana. E, doutora, aqui em Goiás, né, nós estamos falando direto de Goiânia, no coração do Cerrado brasileiro. E quem vive aqui na nossa região sabe que nós passamos por períodos de seca muito intensos, períodos muito secos, de noites muito frias e dias muito quentes, com uma amplitude térmica muito grande, com umidade do ar abaixo de 10%. Isso também pode ser um problema para os olhos? Eu pergunto isso porque a gente percebe nos noticiários, quando está no tempo seco, né? Muita gente reclamando das doenças respiratórias. E
quando se fala em doenças respiratórias, a gente está falando de uma área do corpo que eu não sei se, inclusive, se esse é o termo certo, mas é uma área úmida, molhada, de mucosa. E o olho também é uma área úmida. Então, a gente poderia fazer esse paralelo, esse tempo seco também poderia ser um prejuízo para a nossa visão? Isso é prejudicial, sim, para a visão. Tanto é que aumenta bastante a procura ao oftalmologista devido aos sintomas de olho seco. Porque esse tempo seco, né, essa baixa umidade, faz com que tenha a lubrificação ocular ineficaz. E aí piora também por quê? Porque nós vamos utilizar mais os ventiladores, ligar mais o ar-condicionado, que são outros fatores que diminuem a lubrificação. Então, o paciente vai apresentar um olho, vai falar, minha visão está embaçada, um olho mais seco, sensação como se tivesse uma areinha no olho, uma coceira, às vezes uma visão borrada, eu estou lendo e de repente fica um pouquinho borrado. Já são os sintomas e os sinais de olho seco. Então, na maioria das vezes, a gente consegue um tratamento eficaz com lubrificante ocular, né, de horário, e em alguns outros casos, olhos secos mais severos, que aí precisa de um acompanhamento mais de pertinho. E eu ia te perguntar uma coisa, mas eu vou fazer uma outra pergunta antes. Dependendo da sua resposta, eu volto com a que eu tinha pensado em te perguntar, que é o seguinte: quais os principais erros as pessoas cometem na hora de cuidar dos olhos? Ou de não cuidar? Vamos dizer assim, quais os principais erros que nós cometemos, né? Isso. O primeiro, assim, é usar colírio de maneira errada. Então, é aquele colírio que você vai lá na farmácia e fala assim, que colírio que tem aí para esse olho vermelho? Mas esse olho vermelho é vermelho por quê? É um olho seco, é um olho que está irritado, é uma inflamação, é uma infecção, tem muitas causas. Então, o primeiro erro, o uso de colírio de maneira errada, porque pode se tornar um ciclo vicioso, né? Você usa, não melhora e acaba que esse paciente demora a chegar até nós. E aí, quando chega, um problema que era pequenininho poderia ter sido resolvido de maneira eficaz, pode se tornar um problema maior. Então, seria o uso desse colírio ineficaz, os maus hábitos, né? Às vezes a gente tem uns hábitos de vida que não ajuda muito, o tabagismo, que a gente sabe que é um fator de risco para doenças, né? Tanto retinianas, como uma catarata precoce, o olho seco, o ato de coçar os olhos. Então, esse paciente você que tem aí o hábito de coçar os olhos, lembrar, não posso coçar os olhos, vamos investigar. Eu tô com uma conjuntivite alérgica, eu tô com o olho seco, é uma mania. Então, primeiro de tudo, procurar uma consulta oftalmológica, procurar saber o porquê, fazer o tratamento correto e saber que o ato de coçar pode levar a um grau de astigmatismo que você talvez não teria. Tapa na minha cara. Fazem aquela piadinha infame, né? Diz que só pode coçar os olhos com o cotovelo, né? Não é? Mas falamos sempre. A pergunta que eu ia te fazer antes dessa, e você já iniciou, inclusive, falando do colírio, é que eu ia te perguntar era sobre o soro. Dizem que o soro fisiológico, ele é maravilhoso e a gente, às vezes, lava, né, o olho, lava o nariz. O soro fisiológico também é indicado para os olhos ou não? Com certeza, o soro fisiológico é o nosso melhor amigo, Olha. Desde que seja usado de maneira correta também. O soro, ele é um sal, né? É o NaCl. Então, nós não devemos usar ele de maneira discriminada, no caso. Exatamente. Eu vou lavar de hora em hora. Não, porque aí ao invés de ajudar, ele vai ressecar. O soro, ele é indicado quanto? Para lavar os olhos. Quando eu tenho secreção, então nos casos de conjuntivites, né, virais, que tem aquela secreção, então a gente faz uma limpeza mecânica, né? A gente até pede para lavar com ele frio, para já fazer uma vasoconstrição e ajudar. Olhos inflamados, que aí também já vai ajudar. Tive um acidente. Trabalho numa empresa, caiu algum produto químico, primeira coisa, lavar com soro fisiológico. Não é lavar com água, não é lavar com água boricada, que esses outros aí sim podem piorar. Então, o soro, ele é o nosso amigo nesses casos. É isso aí. E alimentação? Alimentação influencia de que forma na saúde da nossa visão? Manter uma alimentação equilibrada faz bem para todo o organismo, né? Sim. Isso a gente já sabe. Então, vitaminas, antioxidantes, ácidos graxos, minerais, todos eles vão ser importantes para a saúde ocular. Principalmente, a gente hoje fala muito, porque já temos estudos, que são
os antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, que é a zeaxantina e a luteína, que são específicas para a área macular, são células retinianas. Então, elas são encontradas nas folhas verdes escuras, couve, salsão, espinafre. Então, quem tem um hábito, não, então agora eu vou comer um pé de couve todo. Não precisa, gente. Vai lá na sua alimentação semanal, não, um dia eu vou introduzir a couve aqui na minha dieta, ótimo, isso você já está ajudando as células retinianas. E aí os minerais, as vitaminas, né, as frutas com vitamina C, laranja, ameixa, morango, tudo isso, o peixe com ácido graxo, tudo vai ajudar sim na visão e nessas células. É isso aí. E falando nisso, prevenir e informar são os caminhos que o SESC utiliza para desenvolver seu trabalho na área da saúde. Somente em 2022, mais de 980 mil pessoas foram beneficiadas com atividades e serviços de saúde bucal, educação em saúde, nutrição e cuidado terapêutico oferecidos em unidades fixas, unidades móveis, escolas e eventos públicos por todo o país. Assim como todas as ações do SESC, as iniciativas de saúde impactam pessoas de todas as idades e são planejadas de acordo com as necessidades de cada localidade. Em Goiás, os serviços de saúde do SESC são referência e, para saber como usufruir desses serviços, é só acessar o nosso site sescgo.com.br. E, doutora Daniela, você já falou para a gente que o correto é que o ser humano ele passe a ir ao oftalmologista desde quando nasce, né? A partir do nascimento. E aí eu queria te perguntar sobre as crianças, né? A criança, quando ela nasce, ela já tem que fazer ali o teste do olhinho, que detecta uma série de possíveis doenças nos olhos. E quais os cuidados específicos a gente pode ter com as crianças, né? A gente sabe que tem muitos papais e mamães que acompanham aqui o Falando Nisso. Vamos contar para esses papais e mamães esses cuidados especiais. Esses são cuidados extremamente importantes, né? Porque as crianças, elas ainda não sabem o que é enxergar. Então, muitas vezes, tem crianças que têm alto grau de miopia ou de hipermetropia. O pai não percebeu, chega lá e fala, olha, ele está com 5 graus de miopia. Não, mas como que ele nunca me falou? Ele não tem a percepção do que é uma visão boa. Então, ele nasceu, está enxergando assim, para ele o máximo de qualidade visual é essa, diferente de nós. Por exemplo, tem parâmetro, né? Nenhum. E aí é muito mais difícil. Por isso que a consulta regular é tão importante, para a gente identificar esses erros refracionais imediatamente e conseguir com que essa visão desenvolva. Porque assim, a gente tem um lobo occipital lá no cérebro e ele que é o responsável pela visão. Então, o olho, na verdade, ele é só um meio de comunicação do meio externo até o cérebro. O óculos, ele vai ajudar com que essa luz chegue à minha retina, capte essa imagem e desenvolva lá no cérebro. E eu só desenvolvo essa região até os 8 anos de idade. Então, pacientes que têm alto grau ou que têm estrabismo, que chegam após essa idade, se não tiverem evoluído, desenvolvido essa região, infelizmente, nós não temos muito a fazer. Melhora um pouquinho, pode até melhorar, mas restituir 100% a gente não consegue. É isso aí, então fica aí, né, o alerta para as mamães e para os papais levarem os filhos, né, e perceberem também. A escola é um bom indicativo, né? A criança não está tirando notas boas, está com dificuldade. Tem algum outro indicativo também que a gente pode perceber nas crianças de que ela pode estar com algum problema de visão? A gente sempre pede para os pais avaliarem o desenvolvimento escolar. Então, assim, a maioria das vezes, quando os pais levam os filhos ao oftalmologista, são as professoras, a direção da escola que orienta. Olha, não está conseguindo acompanhar os colegas, não está conseguindo fazer a tarefinha, está precisando sentar na primeira carteira e mesmo assim está fechando os olhos. Então, tanto o desenvolvimento escolar quanto o desenvolvimento psicológico, motor dessa criança vai influenciar. Por quê? Tem criança que esbarra muito. Não, meu filho é muito desastrado. Ele sai, bate ali na mesa, doutor. Todo dia ele está machucado. Será que ele está machucado porque ele está com algum problema motor ou porque ele não está enxergando, está com uma percepção errada dos objetos e aí ele não consegue enxergar? Então, isso é muito importante. Tanto o desenvolvimento interpessoal, né, com os coleguinhas, vai interagir, porque se ele não se sente
colocado ali dentro daquela sala de aula, ele vai sendo excluído. Eu não consigo acompanhar, eu não consigo fazer minhas tarefas, a minha nota não é boa. E ele nem sabe o porquê. Todo mundo está fazendo, por que que eu não consigo? Então, são esses sinais que a gente vai percebendo diariamente, principalmente os pais, né? Tem que ficar atentos a esses sinais. E, doutora, a senhora já passou aqui pra gente, senhora não, né? Você, É tô eu. falando o episódio inteirinho, você e eu venho com senhora, né? Por favor. Doutora Daniela, você já trouxe pra gente aqui durante todo o episódio muitas orientações valiosíssimas. E eu quero saber se você quer trazer mais alguns bons hábitos que você talvez não tenha falado pra nós até agora. Pode usar a colinha, não tem problema. Pra gente melhorar a nossa visão, né? Melhorar, potencializar e prevenir também as doenças. Não, vamos, temos várias, né? A gente tem que lembrar, então, de fazer aquelas pausas regulares, quem usa muitas telas. Lembrar de ajustar o brilho até 50% só da tela e o contraste entre 70 e 90. O filtro de luz azul, violeta, para quem usa muitas telas, é importante, né? Porque ele vai bloquear a maioria desses raios. E aí, esses raios, ao longo dos anos, eles são danosos à retina. Então, é importante que use esse filtro azul. E o filtro é no óculos? No óculos. Tem alguns computadores, celulares, que você coloca lá o filtro azul. Ele diminui a intensidade, mas o filtro igual do óculos, só no óculos. Certo. A gente tem também manter a distância segura, né? Então, celulares, tablets, 30, 40 centímetros da face, computadores, 50 centímetros, piscar com frequência, porque o ato de piscar é o que lubrifica os olhos, né? Quando eu estou lendo ou qualquer atividade para perto, o que que eu faço? Eu presto muita atenção. Então, eu pisco menos, meu olho resseca mais. Então, lembrar de piscar um pouquinho mais os olhos e nos consultar regularmente. Coisa boa. E, doutora, eu não poderia deixar você sair daqui sem contar pra gente um pouquinho de como é a sua atuação no Sesc Visão, como que funciona esse trabalho lindo do Sesc. Nossa, gente, realmente é um trabalho muito valioso. Sou muito grata de fazer parte do Sesc Visão, né? Já tem mais de ano que eu estou na unidade. A gente atende, então, todas as faixas etárias. Então, a gente faz desde o teste do olhinho, consegue acompanhar os pacientes, né, anualmente, ou quando tem alguma doença, regularmente. Lá no Sesc Visão, a gente faz, então, a triagem desse paciente, saber o porquê que ele está ali, qual que é o motivo que ele fez procurar. A gente já faz a ação de promoção de saúde, né? Explica quais são esses erros refracionais, quais são os hábitos de vida que interferem. Depois a gente passa para refração, que é o que a gente vai ver se o paciente precisa ou não de óculos. A gente examina, então consegue fazer toda a biomicroscopia, ver se o olho está seco, se tem lesão corneana, pterígio, que é muito comum na nossa região, porque tem muita exposição ao sol, que é aquela carninha no olho. A gente vê se tem catarata e faz um mapeamento de retina, que é muito importante para pacientes diabéticos, hipertensos, coronariopatas. E aí a gente finaliza, se o paciente precisar de óculos, a gente, né, já emite a receita do óculos. Se precisar de algum tratamento cirúrgico, a gente faz o encaminhamento, orienta da maneira correta. Que bacana. E é bom lembrar que esse serviço, ele atinge muitas pessoas que às vezes não têm condições, né, de pagar por uma consulta oftalmológica, não tem um plano de saúde. Então, a gente acaba atingindo muitas pessoas. E, para quem quiser saber sobre esse serviço, está lá no site do Sesc Goiás, né? sescgo.com.br, um trabalho lindo desenvolvido pelo Sesc, né? Exatamente. Por favor, quem precisar, quem conhecer, quem necessite, estamos lá esperando por vocês, né? A nossa função é essa, é servir, trazer a saúde ocular. E a gente sabe que a oftalmologia ainda é muito precária, né? Chegar a esse serviço terciário tem um pouquinho de dificuldade e o Sesc veio aí para romper fronteiras. Coisa boa. Doutora, partindo aqui para o nosso final, quero te propor um desafio. Compartilha com a gente aí uma frase ou uma palavra que você gosta, que usa no seu dia a dia e conta pra gente por que você gosta. Eu sempre digo que Deus é o meu melhor amigo, ele nunca me deixa sozinho, ele sempre tá ali do lado, sabe? Tem um paciente que é mais difícil, um caso mais complicado, ou ele fala ali no meu ouvido ou ele manda alguém. E lá eu tenho a Ana Carolina e a Pamela, que são meus anjinhos da guarda, sabe? Então eu sempre falo, precisa estar conosco e ele é meu melhor amigo, ele tem me iluminado muito nessa profissão.
Coisa boa. Muito obrigada pelo seu tempo, por dispor do seu conhecimento aqui com quem está nos acompanhando. Eu tenho certeza de que o pessoal que está ouvindo aí aprendeu muito. Você falou coisas aqui que eu nunca tinha ouvido falar, que eu aprendi muito, e eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo lembrou também daquela pessoa que precisa aprender. Então, já convido aí a compartilhar, né, esse episódio. Doutora, se alguém quiser te conhecer mais do seu trabalho, tirar alguma dúvida, onde que te encontra? Vão me encontrar lá no Sesc Visão, a gente está agora ali no setor universitário. Se quiser saber o endereço, o telefone, só entrar lá no site do Sesc, rolar para baixo, vai estar lá quase no último, só clicar que vocês vão nos encontrar. Muito obrigada, viu? Obrigada. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu tenho certeza de que sim. Então, segue o nosso podcast, deixa a sua avaliação, segue o nosso canal do YouTube, deixa o seu comentário, ativa as notificações também para não perder nenhum episódio novo. Calma aí que antes da nossa tradicional frase de encerramento, eu tenho um recadinho muito importante para você que acompanha o Falando Nisso. A partir de agora, o nosso podcast será quinzenal. A cada 15 dias a gente se encontra para aquele bate-papo que você já conhece. Sempre com assuntos relacionados à qualidade de vida e bem-estar e recebendo especialistas aqui no nosso estúdio para trazer informações e orientações de qualidade para você. E não pensa que você vai ficar uma semana longe de mim não, viu? Porque na semana que não tiver Falando Nisso, eu te espero no Mercadológico, o podcast em áudio e vídeo do Senac Goiás sobre o mundo do trabalho e as tendências nas áreas da gestão, tecnologia, gastronomia, moda, saúde e beleza. Então, terminando aqui já sabe, né? Corre lá no perfil do Mercadológico e segue o nosso programa. Se você preferir, pode acompanhar também pelo canal do Senac Goiás no YouTube. Viu só? Com o Sesc e o Senac Goiás, você tem companhia toda semana para aprender coisas novas e aplicar na sua vida pessoal e profissional. O recado tá dado. A gente se vê na semana que vem no Mercadológico e daqui 15 dias no Falando Nisso. Agora, bora conferir a frase que eu preparei para encerrar o bate-papo de hoje. E eu encerro te dizendo uma coisa muito importante, viu? Cuidar da saúde não é difícil. Basta adquirir bons hábitos de alimentação, de pensamento e atividade física. Quando você notar, a vida estará mais leve. Essa é uma orientação da Denise Campos. Até a próxima. Falando nisso.